E eu quero falar um pouquinho com vocês hoje de uma maneira muito clara, muito direta, da maneira como Deus muitas vezes usa, como Deus muitas vezes age em meio às circunstâncias das mais diversas, inclusive com pessoas que são de extrema relevância na palavra de Deus. Às vezes a gente pode cair numa utopia achando que os heróis da fé, as pessoas que tiveram uma vida alinhada com os propósitos do Senhor, tiveram tudo cor-de-rosa. E a gente vê que muitas dessas pessoas passaram por lutas, passaram por batalhas, passaram por perdas, passaram por momentos de aflição que talvez você também esteja passando hoje. E eu quero que a gente possa meditar em alguns princípios retirados da história de Neemias, que foi um homem de Deus usado para a reconstrução dos muros, dos portões de Jerusalém. E eu quero que a gente possa estar mergulhando aqui nessa palavra e extraindo dela alguns princípios, verdades eternas, para que a gente possa aplicar na nossa vida e entender, sim, que existem tempos para algumas questões que nós atravessamos, mas que em cada uma delas o Senhor está conosco. E a palavra de Deus, você que trouxe a sua Bíblia, vai poder nos acompanhar, ou acompanhar também aqui nos nossos telões, lá em Neemias capítulo 1, versos 1 a 4 vai ser o start aqui, o pano de fundo da nossa conversa nessa noite. E a palavra de Deus diz assim: palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidade de Suzã, veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio, e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio, se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante de Deus dos céus. Então, o texto lido, ele fala aqui um pouquinho de Neemias, que então copeiro do rei Artaxerxes, e relata a sua reação quando ao receber do seu irmão notícias que o deixaram profundamente triste, que o deixaram arrasado, que o deixaram ressentido, que o fizeram chorar, que o fizeram a repensar uma série de situações. As informações acerca de Jerusalém e acerca do povo que conseguiu fugir do exílio, sair do exílio, não eram boas, e isso mexeu com Neemias. E talvez nesse ano, 2023, que já está acabando, você, assim como eu, passou por alguns momentos onde algumas informações, algumas notícias não foram boas. Alguém aqui em 2023 recebeu alguma notícia inusitada que fez você mudar planos e repensar a tua vida, ou somente eu? Mais alguém? É uma grande maioria. Faz parte da nossa vida, faz parte do nosso cotidiano, algumas ações, alguns acontecimentos, algumas mudanças que mexem com a gente. Mas eu quero, de verdade, te falar que hoje você vai sair daqui com uma nova percepção, inclusive desses episódios tristes que te causaram dor, que você experimentou nesse ano. E o primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês é que existe o tempo do choro. Quando ouvi essas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. As notícias pegaram Neemias de surpresa e ele sentiu o baque daquilo que ele ouviu. Seu povo estava padecendo, estava sendo humilhado, e isso mexeu com sua memória, mexeu com seus sentimentos. Ele foi até aquele momento, imaginou as pessoas que ele amava passando pelaquela aflição, passando por aquela dor, e isso trouxe a dor para ele. Talvez você tenha passado por lutas, talvez você tenha passado pelo luto esse ano. Talvez você vai passar o primeiro Natal sem alguém que você ama muito. Talvez você vai ter que, em meio a esse administrar, essa falta de paz que essas más notícias te trouxeram, buscar em Deus a oportunidade, a chance de ter a tua história reconstruída, como o Gilberto compartilhou. As notícias não eram boas para ele. Mas mesmo assim a gente pôde ver Deus agindo em detalhes, para que hoje ele estivesse aqui testemunhando desse Deus que é todo poderoso,
que me sustenta até quando eu não vejo, que me sustenta até quando eu não sinto, que dioturnamente está trabalhando. Então, se você conseguir sair hoje daqui com essa convicção, a gente já ganhou a noite. Deus continua trabalhando mesmo quando você não vê. Mesmo quando você não o sente, mesmo quando você acha que Ele está em silêncio, Deus continua trabalhando. Muitas vezes, por causa de uma ideia equivocada de que a gente não pode mostrar as nossas fraquezas, nós acabamos engolindo o nosso choro, sabe? Reprimindo os nossos sentimentos ao invés de pôr para fora, e acabamos adoecendo até emocionalmente, psicologicamente, e isso acaba indo para o corpo e se manifestando de muitas formas, porque a gente não se respeita até o tempo do choro. O texto diz que Neemias chorou, ele pranteou, ele tinha razões para isso, e gente, não há demérito nenhum nisso. Existe algumas etapas na nossa vida, a gente passa muitas vezes por alguns vales, por alguns desertos, que o nosso único alimento são as nossas próprias lágrimas. E gente, não tem problema nenhum em passar por essa fase da vida. Não há demérito nenhum. No gabinete pastoral é muito interessante, porque muitas pessoas quando nos procuram, tentando, sabe, manter as aparências, tentando fazer de conta que está tudo certo, que está tudo ok. E às vezes você toca num pequeno detalhe da história dessa pessoa, e ela desaba. E sabe o que é sensacional? É você perceber que após esse tempo de choro, esse tempo de pranto, até a fisionomia da pessoa muda. Sai um peso, ela fica leve. É muito normal isso acontecer, é muito normal, às vezes num atendimento, né? E eu costumo sempre falar isso para as pessoas, assim, ninguém gosta de vomitar, gente. Mas quando você está ruim do estômago, quando você está com o estômago embrulhado, quando você está com aquele peso, aquele mal-estar, é uma das coisas que te aliviam, é pôr para fora. E muitas vezes o chorar é esse vomitar da alma, onde você precisa pôr para fora aquilo, tirar pesos que você está carregando, que você está acumulando, que você está empilhando, para que você possa respirar e voltar a viver mais leve. Então, meu irmão, minha irmã, se você está passando por esse tempo do choro, não se culpe, não há demérito nenhum nisso, muito pelo contrário. Às vezes é com o travesseiro encharcado de lágrimas que a gente recebe o sustento do Senhor. Eclesiastes 3 nos diz que para tudo há um tempo, e Eclesiastes 3:4 diz mais especificamente que há o tempo de chorar, que há o tempo de rir, que há o tempo de prantear e que há o tempo de dançar. E eu quero te fazer um desafio já nessa noite. Se tem alguma coisa que tem te levado às lágrimas e que você tem escondido, hoje, você vai me procurar, vai procurar o Márcio, vai procurar algum dos nossos intercessores, porque a gente quer passar junto contigo por esse período complicado. Nós queremos viver a igreja contigo, mesmo em meio às lágrimas, vamos chorar junto, para daqui a pouco testemunhar junto, como aconteceu com o Gilberto. Então, se você está passando por lutas, se você está atravessando o luto, se você está precisando pôr para fora, pode contar com a gente. Nós queremos participar contigo, porque hoje podem ser lágrimas, mas amanhã serão risos de gratidão. Amém? O Salmo Salmo capítulo 30, verso 5, diz que o choro, ele pode persistir por uma noite, mas aqui tem uma promessa, que pela manhã vem a alegria. Ou seja, existe o tempo do choro, mas ele também não pode durar para sempre. Existe um tempo para que a gente realmente administre, acabe digerindo e experimentando a cura durante esse período do choro, mas existe um momento em que nós temos que nos posicionar e virar a chave. E para mudar o estágio, para poder mudar esse panorama, algo é essencial, nós precisamos do Senhor. Por isso, busque em Deus o auxílio e a mudança que você precisa. O texto diz assim, ali em Neemias 1:4b, fiquei jejuando e orando
diante do Deus dos céus. E aqui é muito curioso, porque quando a gente acaba lendo a palavra de Deus de maneira corrida, a gente não percebe alguns detalhes. Mas entre a notícia recebida por Neemias, até que ele expusesse a sua vontade ao rei Artaxerxes, passou de 3 a 4 meses. Houve um tempo de sofrimento, um tempo de luto. E o que ele fez durante esse tempo? Ele orou, ele jejuou. Ele buscou a presença de Deus. Ele não foi para a caverna, como a gente gosta de falar aqui. Ele não se isolou, não. Ele buscou em Deus as respostas. Às vezes no gabinete é muito doido, assim, quando a gente atende algumas pessoas e nós falamos agora há pouco, no início da nossa conversa, que todos nós somos expostos a más notícias, sim ou não? Mas existem pessoas que trafegam nos dois extremos quando recebem as más notícias. Eu conheço pessoas que quando perdem alguém, infelizmente isso é verdade, não botam mais o pé na igreja. Que quando passam por uma crise financeira, saem do pequeno grupo, não vem mais no culto de quinta, não vem no culto dominical. Sabe, pessoa que fica de mimimi com Deus? É triste. É triste isso, é infantil. Pessoas que quando não têm uma resposta, tipo, eu ouvi, gente, infelizmente, recentemente, por que eu vou na igreja se aquilo que eu peço para Deus, Deus não me dá? Infelizmente isso é coisa de gente doente. E a gente continua junto, tentando ela entender que Deus é Deus sem ela, mas ela sem Deus não é nada. Quem somos nós? Muito mais difícil é passar pelas frustrações da vida sem Deus. Já pensou se o Gilberto não tivesse aquela manifestação do Senhor naquela situação complicada, como talvez nem estivesse hoje aqui, né, Gilberto? E aí a gente conhece também outras pessoas que passam pelas mesmas dificuldades, passam pelos mesmos problemas da vida, mas mergulham na palavra de Deus, se entregam a uma rotina de oração. E sabe o que é interessante? Que essas pessoas que buscam em Deus, mesmo passando por lutas, abençoam os outros, transbordam algo, porque vivem essa intimidade com Deus que o Márcio acabou de mencionar. Aí, ela não fica olhando para o pontinho preto no lençol branco, ele olha para o lençol branco que é o nosso Deus, e o pontinho preto é o problema, é a circunstância, é aquele episódio triste que ele está passando, e ele persevera, porque ele sabe que o nosso Deus é muito maior do que toda e qualquer circunstância, do que qualquer enfermidade, do que qualquer sentimento de rejeição ou o que for. Muitas pessoas, quando recebem um diagnóstico inesperado, aí sim, elas têm um encontro verdadeiro com o Senhor. E é curioso assim, né, Márcio? Pastor tem a mania de tudo que ouve, lê, assiste, vira aplicação em sermão, né? E eu estava mexendo na internet, vendo essa questão desse vulcão lá da Finlândia, que entrou em erupção, e logo em seguida veio um link falando de catástrofes naturais e apareceu a história de uma brasileira, eu nem sabia disso, que naquele tsunami de 15 anos atrás, 13 anos atrás, não me recordo, sobreviveu. E eu fiquei curioso para ler aquilo, eu não tinha visto, e o texto falava que na hora que a onda veio, na hora que o tsunami veio destruindo tudo, ela estava fazendo mergulho com o esposo, ela estava submersa. Então quando veio aquela onda gigantesca, ela deu uma chacoalhada lá embaixo, ela sentiu tudo dar uma mexida, mas ela não foi arrastada, ela não foi levada. Na hora que ela saiu, ela olhou assim, já algumas coisas destruídas, pedaços de barco, pedaços dos hotéis. E gente, quando você está vivendo a intimidade do Senhor, quando você tem uma vida de oração, quando você está imerso na presença do Senhor, o tsunami vem, ele te chacoalha um pouco, mas você respira, você sobrevive, você continua. Você não passa ileso, você sente a pressão, você sente o turbilhão, você sente que alguma coisa aconteceu, mas você não sucumbe diante da adversidade. Não é o tsunami de informações ruins que vão fazer você morrer, fazer você desistir.
Porque você está imerso na palavra de Deus, e ela é viva, ela é eficaz. Você está caminhando do lado desse Deus que é todo poderoso, como a gente cantou. Na hora que eu vi isso, eu falei, uau. E aí me veio uma pergunta para mim mesmo: o quão fundo eu estou nesse relacionamento? O quão fundo eu estou na presença do Senhor? O quão fundo eu tenho buscado viver as coisas do reino? Porque se eu estiver no raso, na superfície, o tsunami que vier, seja um diagnóstico financeiro, o luto, o que for, vai me arrastar. Neemias buscou emergir naquele que pode todas as coisas. Primeiramente buscando em Deus o consolo do seu coração para poder continuar. Mas depois a orientação sobre como proceder, o que fazer. Ok, passou o tempo do choro, chorei. Estou no tempo de oração, estou orando, estou firme. E agora, Deus, o que eu faço? Para onde eu vou? Quais são as atitudes práticas que eu preciso tomar na minha vida para que as coisas mudem? E aí eu quero te fazer uma pergunta: diante de más notícias, o que você tem feito? Diante das pressões do mundo, o que você tem feito? Vive um luto perpétuo ou busca em Deus uma maneira de seguir, de fazer algo? E eu falo isso para que você possa realmente, meu irmão, minha irmã, refletir. Porque talvez algum de vocês aqui estejam passando, nesse exato momento, por algumas tribulações. E você já chorou e você já orou, agora está na hora de agir, de fazer algo, de mudar o panorama, de ser um coparticipante. E sabe o que é muito legal, quando a gente olha em detalhes textos como esse? É que, por incrível que pareça, foram as notícias ruins que fizeram Neemias mudar seus planos e fez brotar em seu coração um novo alvo. Se ele não tivesse recebido aquelas más notícias, ele teria continuado a sua vida, o seu cotidiano, as coisas de maneira ordinária, de maneira normal. Mas foram as más notícias que trouxeram essa primeira dor no coração e depois uma santa inquietação para que algo acontecesse. Depois de chorar, de orar, Neemias se posicionou e decidiu iniciar a reconstrução dos portões e das muralhas de Jerusalém. E eu conheço, gente, algumas pessoas que somente após receber um diagnóstico ruim começaram a cuidar da saúde. Eu conheço pessoas que somente quando o casamento estava por um fio, a ponto de acabar, decidiram olhar para si e mudar algumas coisas, os comportamentos, na maneira como investe na família, na maneira como blinda o casamento. Eu conheço pessoas que perderam um emprego e só depois que estavam, essa semana, eu falei isso para uma pessoa, um amigo comentou: pô, pastor, eu perdi o emprego. Eu falei: puxa vida, dele, pois é, né? Agora Natal, e passar desempregado. Daí eu lembrei, eu falei: mas meu irmão, você vivia reclamando. Você vivia reclamando do lugar que você trabalhava, que era ruim, que era injusto, que era isso, que era aquilo. Eu falei: então é livramento. Agora segura o choro e vai. Você reclamou tanto. E muitas pessoas vivem assim. E agora que o calo apertou, ele falou: puxa vida, pastor, era bom. Da próxima vez você se dedica um pouco mais. Você dá mais valor. Você honra as pessoas e honra o teu Deus dentro do lugar onde Ele te colocou. Conheço pessoas que após se sentirem sozinhas, só após se sentirem sozinhas, buscaram a Deus. Graças a Deus por isso, porque sempre há tempo. Mas, voltemos ao texto. Neemias precisava da ajuda para executar os planos que Deus tinha colocado no coração dele. Então ele procurou ao rei e pediu que permitisse que ele fosse até ajudar para reconstruir os túmulos dos pais, os muros, os portões. Você vai encontrar isso lá em Neemias capítulo 2, versos 4 a 5. E além de receber a autorização, ele recebeu muito mais. Muito mais do que apenas permitir que ele fosse para ver o que estava acontecendo
e trabalhar nesse projeto que Deus tinha colocado no seu coração, ele recebeu ajuda com os materiais necessários, pessoas para ajudá-lo, autorizações que viabilizaram todos os planos dele. Deus deu muito mais do que Neemias podia imaginar, sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz lá em Efésios 3:20 que Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Então, às vezes, você está passando por um momento de luta, e você não está entendendo nem de onde vai vir a provisão, mas Ele sabe. E quando você o busca, Ele responde. E é muito legal, porque às vezes eu gosto dessas situações com Deus, que Ele responde com tanto exagero, que é para jogar na nossa cara. Eu estou no controle. Você ficou aflito, por que quis? Desde o começo eu estava nesse negócio. Quem perdeu o sono que é ansioso. Mas eu sempre estive nesse negócio. E é por isso que eu e você, nós precisamos compartilhar as nossas dores e envolver pessoas em nosso projeto. Sabe por quê? Porque nós não sabemos quem Deus vai usar nas soluções que nós precisamos. Deus usou o rei usou terceiros, para que aquilo que começou no coração de Neemias com uma notícia ruim, viesse se concretizar. Quem aqui acompanhou a situação do ministro Rodrigo, quando ele precisou ir para a Argentina recentemente e deu um monte de problema? Levanta a mão, só para eu saber, que tem bastante gente. O ministro Rodrigo, ele tem o filho Heitorzinho, que tem algumas necessidades especiais. E eles descobriram, depois de muito estudo e contatos, que tinha um profissional na Argentina que poderia ajudar o Heitor. Na hora do embarque, para fazer o tratamento, por causa da ausência de uma cadeira, que nem é uma regra, vamos dizer assim, pelo menos nunca foi. O Rodrigo já viajou várias vezes com o Heitor, e nunca foi solicitado, ele não pôde embarcar. E aí foi aquela situação, ele não podia perder, ele tinha reserva de carro, reserva do Airbnb na Argentina, um monte de situação, um recurso empregado, reservado há muito tempo para que esse tratamento viesse a acontecer. Depois de muita coisa, conseguiu embarcar no dia seguinte. Uma outra empresa, outra companhia aérea se compadeceu da situação, conseguiu a cadeira especial para que eles pudessem embarcar. Mas o fato é que a Argentina estava em polvorosa por causa das eleições, o fato é que eles acabaram chegando um dia após, o fato é que um monte de coisa aconteceu que deixou o Rodrigo e a Marília sem chão. E foi muito legal essa semana, almoçando com ele compartilhando do cuidado do Senhor, usando pessoas que ele nunca viu na vida, para ser canal de bênção. Eles adquiriram um medicamento para o Heitor, para que ele não tenha crises convulsivas, e ele não pode passar mais do que 48 horas sem ser medicado. E chegou num determinado momento em que eles estavam lá, eles perceberam que teria para mais 2 ou 3 dias, e eles iam ficar uma semana ainda na Argentina. E aí bateu o desespero. Mas o Rodrigo lembrou de um rapaz, um brasileiro que faz aplicativo na Argentina, Guilherme, o nome do rapaz, que é estudante de medicina lá. E aí o Rodrigo acionou esse rapaz, como num ato de desespero, falou: Guilherme, quem sabe você vai conseguir me ajudar nesse propósito? E o Guilherme: deixa comigo, porque eu vou falar com meus professores e nós vamos conseguir uma receita para que você consiga adquirir o remédio do Heitor. Ele foi compartilhando as necessidades e Deus foi separando pessoas com o coração inclinado à boa obra para abençoar o Rodrigo. E aí conseguiram a medicação, mas o Rodrigo precisava de dinheiro. Tudo fechado por causa das eleições. Esse Guilherme conhecia alguém que tinha uma lotérica, algo parecido assim, que poderia acessar um Western Union para fazer transações internacionais, para que o Rodrigo pudesse ter acesso ao dinheiro. Olha só, gente. Pessoas que o Rodrigo nunca viu na vida. Pessoas que o Rodrigo conheceu ali no momento de desespero, foram tremendamente usadas pelo Senhor, para que eles pudessem efetivamente ver a mão de Deus, não só no tratamento do Heitor, mas mostrando: eu sustento vocês. Se não tiver circunstância, eu desenrolo uma. Eu levanto as pessoas para que a minha vontade aconteça.
Isso foi muito legal, e são tantos detalhes. Você que conhece o ministro Rodrigo, converse com ele na hora que tiver a oportunidade e fala: Rod, eu quero ouvir os detalhes. Eu fiquei com gostinho de quero mais agora. É sensacional, gente, o cuidado do Senhor, porque Ele compartilhou as suas necessidades, Ele envolveu pessoas nesse projeto, e assim que o nosso Deus faz, Ele usa pessoas, as mais diversas pessoas, para que você possa receber a resposta que você precisa. Ele usa as pessoas como canal de bênção. E aí, é muito curioso, porque tem algumas crendices no nosso meio, assim, que são muito doidos, assim, sabe? Esses dias eu ouvi um negócio que é muito doido. Você não pode pedir paciência para Deus, sabia, Márcio? Senão Ele te dá aprovação. Gente, que isso? Não, você não pode revelar os teus planos para ninguém até que se concretizem, porque senão pode ter inveja, mal olhado. Daqui a pouco vai ter crente olhando em horóscopo. É só o que falta. Você está entendendo? Que infantilidade, que tolice. Então nós estamos resumindo o nosso Deus a só age se for... Não. Se falar para alguém, Deus não age mais. Aí acaba o poder desse Deus todo-poderoso que a gente acabou de cantar. Faz sentido? Nenhum. Acabamos de cantar que me sustenta até quando eu não vejo, me sustenta até quando eu não sinto. A palavra de Deus diz que enquanto a gente dorme, nosso Deus trabalha. E tem gente com esse tipo de picuinha. Então, meu querido, minha querida, diante das dificuldades da vida, é claro que você não vai abrir tua vida para qualquer pessoa de qualquer jeito, mas não enfrente, não passe pelas lutas sozinho, sozinha. Envolva pessoas nesse processo, porque talvez você seja surpreendido, assim como Neemias foi, como Deus vai usar as pessoas ao teu redor, para que haja reconstrução na tua vida. E falando em reconstrução, eu queria falar isso para você. Foque nesse processo, foque na reconstrução, gaste tempo orando, gaste tempo lendo, gaste tempo, foque na reconstrução. Dos capítulos 4 a 6 de Neemias, nós vemos que pessoas e circunstâncias tentaram fazer Neemias sair do foco, tentaram fazer ele desistir, mas ele mantinha-se focado no desafio, porque ele sabia que não era meramente uma construção física, um monumento, era muito mais do que isso. Era a manifestação do poder de Deus em meio ao povo. Então ele continuou focado, ele continuou sabendo o que Deus queria fazer para a vida dele. Talvez você saiba o que Deus quer para a tua vida e saiba onde você tem que mudar. O problema é que as distrações estão tomando todo o teu tempo, sugando tuas forças e a tua energia. Neemias não se permitiu. É muito legal que no capítulo 6, verso 3, quando 3 homens tramavam fazer o mal a Neemias, eles o chamam para uma conversa, e a resposta dele é muito da hora, é muito legal, essa maneira como ele se posiciona. Ele fala assim: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para encontrar-me com vocês? Eu não quero dizer que pessoas vão tentar te atrapalhar, não quero que você personifique o mal em parentes, amigos, vizinhos, patrões e por aí. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas deixa claro que nós precisamos nos esforçar para ver essa reconstrução completa em nossa vida, não nos deixando nos distrair até mesmo com pessoas. Não nos deixando distrair por circunstâncias, por episódios. Se a reconstrução que você precisa é o seu casamento, busque em Deus a orientação de como fazer e não meça esforços para até que você veja mudar. Se a reconstrução que você precisa, ela é na sua carreira profissional, é na sua vida financeira, busque em Deus as alternativas, a criatividade, as novas oportunidades e foque nisso, assim com Deus no projeto, para que você possa estar vendo Deus agir. Não desista dos seus projetos. Não se permita distrair
diante da possibilidade de ver Deus agir na tua vida e de não apenas reconstruir muros, portões e tudo mais que tem um valor simbólico para aquela nação e para quem segue ao nosso Deus, mas para reconstruir a tua vida. Nós já estamos caminhando aqui para o nosso final, do nosso tempo aqui juntos, e de verdade, eu quero que você pense agora, esquece quem está do teu lado. Deus não te trouxe aqui essa noite à toa. Mas eu quero que você pense no seguinte: que projeto você está executando ou precisa começar hoje? Que projeto você precisa começar hoje? Que projeto precisa startar hoje? É o casamento? Aceite, assuma, reconheça que precisa mudar, mas trabalhe, ore, chore se necessário, mas comece esse processo de reconstrução. Talvez seja algum relacionamento quebrado com filho, com mãe, com pai, não sei. Chore se necessário, ore e clame ao Senhor, mas faça alguma coisa. Não se permita que as distrações te impeçam de viver algo novo. Mas se a reconstrução que você precisa, gente, essa é a mais importante da nossa vida, é o seu relacionamento com Deus. Eu quero te convidar a reconhecer que você está no raso, que você não está imerso, e que por isso toda e qualquer onda que bate, toda e qualquer má notícia que vem, chacoalha com a tua vida e abala as estruturas. Essa é a decisão mais importante de reconstrução que eu e você podemos tomar. Queria chamar a banda para estar vindo aqui ministrar. Está aqui com a gente. Eu queria que você investisse um tempo agora de oração silenciosa. Você e Deus. O que precisa ser reconstruído na tua vida? Qual que é o projeto? Família? Filhos? Casamento? Finanças? Qual que é o projeto que precisa ser reconstruído? Qual que é o sonho? Qual que é o plano que precisa, se necessário, chorar na presença de Deus? Em oração, colocar na presença de Deus. Mas tomar uma decisão. Envolver pessoas. Buscar ajuda. Talvez essa reconstrução comece quando você tomar uma decisão. Quando você reconhecer que é um pecador, que é limitado, que necessita da presença de Deus. E eu vou fazer uma oração nesse momento, e só se você concordar com ela e você a fizer na sua mente e no seu coração, você vai levantar uma das suas mãos daqui a pouco. Deus amado, eu reconheço que estou vivendo no raso. Eu reconheço que tenho deixado as circunstâncias me atrapalhar. Eu reconheço que eu preciso do Senhor como meu Senhor e Salvador da minha vida. Eu me arrependo dos meus pecados e a partir de hoje eu busco uma nova vida na Tua presença, imergindo na Tua companhia. Não de maneira rasa, não de qualquer jeito, mas entregando tudo que tenho e sou ao Senhor e o reconhecendo como o meu único e suficiente Salvador. De olhos fechados como estamos, se você fez essa oração, levanta uma das suas mãos, por favor. Você que está entregando a sua vida a Jesus, amém, amém na minha esquerda, amém, louvado seja o nome do Senhor, aqui na frente, na minha direita, amém, louvado seja o nome do Senhor.
Você que levantou as mãos, eu acabei de falar que nós precisamos dar passos de fé, que nós precisamos nos movimentar, nós precisamos nos mexer, dando evidência de que realmente nós queremos viver algo novo da parte do Senhor. Então você que levantou a tua mão agora, você que está reconhecendo que Jesus é o teu único e suficiente Salvador, eu vou te convidar, vem aqui na frente, que eu quero orar com você, eu quero te conhecer, eu quero estar contigo nesse propósito. Você que levantou a mão, vocês aqui da minha esquerda, vem aqui na frente. Você que está entregando a tua vida a Jesus, vem aqui para frente. Você que realmente está tomando essa decisão, se prepare, que Deus vai agir, vem aqui na frente, amém, louvado seja o nome do Senhor. Querido, você está num lugar seguro, está na casa do Pai. Não deixe que nada te paralise, não deixe que nada te trave. Você que tomou a decisão mais importante da tua vida, de entregar tudo que você tem e é ao Senhor, sai do teu lugar. Tem mais gente, querido. Não perca essa oportunidade, não perca esse privilégio de começar hoje um relacionamento íntimo e pessoal, profundo, a ponto do tsunami da vida não te atrapalhar, não roubar a tua paz, não fazer você sucumbir. Pessoas vão vir aqui para orar contigo, pessoas vão vir aqui porque nós queremos ser igreja com você, nós queremos te ajudar nesse processo, nós queremos estar junto com você nessa caminhada, nós não queremos que você passe por isso de maneira solitária. Queridos, mais intercessores, líderes de PGM, pessoas que possam estar aqui orando com os nossos irmãos, pegando os dados deles aqui também. Pessoas entregaram a sua vida a Jesus nessa noite, e nós queremos conhecê-las mais, queremos conhecê-las melhor. Talvez você já tenha tomado essa decisão na tua vida, talvez você já tenha tomado a decisão de uma caminhada com Jesus, mas as circunstâncias te afastaram, as circunstâncias te chacoalharam de tal jeito que você tem vivido um relacionamento medíocre com Deus. Mas hoje Deus está te chamando para realmente voltar para a presença dEle e viver algo novo, mais maduro, mais intenso, mais profundo com o Senhor. Se você entende que essa palavra é para você, eu quero te convidar a vir aqui na frente também, se ajoelhe aqui. Fala, Senhor, eu cansei do raso, eu cansei do superficial, eu quero algo novo da parte do Senhor. Eu quero viver uma nova dimensão dessa caminhada. Eu quero fazer assim como Neemias, me colocar na brecha para reconstruir, para ser um elo, para ser uma ponte entre as pessoas e o Senhor. Eu quero ter o meu relacionamento com o Senhor transformado. Eu quero participar dos projetos que o Senhor está colocando no meu coração. Sai do seu lugar, vem aqui na frente, se ajoelha e fala com o Pai. Fala assim, Senhor, eu quero viver isso. Eu quero algo novo. Eu quero pagar o preço. Eu quero ir fundo. Queridos, talvez a reconstrução seja em você, seja na tua casa, no teu casamento, nos teus relacionamentos, na tua finança. Se você precisa da reconstrução que só o Senhor pode proporcionar na tua vida, se ajoelha onde você está, aí nas cadeiras mesmo. Você que precisa ver Deus reconstruindo a tua vida, reconstruindo sonhos e projetos, reconstruindo seus planos. Você que precisa talvez de novos planos, se ajoelha onde você está e clama ao Senhor. Reconstrói, Senhor, eu quero participar desse processo, mas eu preciso do Senhor comigo. Eu preciso do Senhor me mostrando, eu preciso do Senhor agindo, eu preciso do Senhor me sustentando, me direcionando. Deus amado, eu quero te louvar, Senhor, e te agradecer, Pai, por esses irmãos e irmãs preciosos, Pai, que tomaram a decisão mais importante da vida deles, que é entregar tudo que tem e são ao Senhor. Deus, eu peço em nome de Jesus, que hoje comecem os melhores dias da vida deles, Deus. Pai, eu peço por essa irmã preciosa que busca a reconciliação do Senhor e clama ao Senhor por mais intimidade, por mais profundidade, por mais maturidade, que o Senhor realmente possa levá-la a esse nível de intimidade com o Senhor profundo, que ela possa estar sensível à tua voz, à sua orientação. Deus, eu peço por cada um dos meus irmãos, Pai, que hoje reconhece sim, tem coisas que precisam ser reconstruídas.
lá em casa, lá no trabalho, lá nos relacionamentos, mas que cheios da convicção de que o Senhor está com eles, eles possam sair daqui hoje exultantes de que algo novo vai acontecer, que essa reconstrução começou hoje, primeiro no coração deles, mas que vai transbordar em toda a sua parentela, toda a sua família, todos os lugares e lugares onde eles podem frequentar, onde eles colocam a planta dos pés. Deus, eu me uno aos meus irmãos reclamando, nos reconstrói, Pai, naquelas áreas que muitas vezes nós mantemos em oculto, mas que precisam sim de uma reconstrução que venha do alto, que venha do Senhor, para que a gente possa declarar que o Senhor está com a gente nesse projeto. Pai, derrama da Tua graça, derrama da Tua bênção, derrama do Teu poder sobre a vida dos nossos irmãos. É a oração que nós fazemos, no nome poderoso, no nome suficiente, naquele que pode todas as coisas, o nosso Senhor Jesus. Deus abençoe.